Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa da Caixa. Eu sou o Marcos e hoje eu te conto tudo sobre a história de origem da Feiticeira Escarlate, a estrela de WandaVision. Tudo bem, você já conhece ela dos filmes anteriores, mas você conhece a história de origem dela dos quadrinhos? É pra isso que eu tô aqui, então vem comigo. Wanda Maximoff, ou a Feiticeira Escarlate, fez a sua estreia nos quadrinhos em março de 64, na revista X-Men número 4. Ela foi criada pela dupla lendária Stan Lee e Jack Kirby e o seu papel dentro do universo Marvel foi mudando bastante ao longo dos anos. Eu, particularmente, gosto de dividir as etapas da história da Wanda dentro desse universo em 4 partes: vilã, heroína, ameaça e heroína novamente. Ao longo do vídeo vai ficar bem claro o porquê dessa divisão. Originalmente, Wanda e seu irmão gêmeo Pietro eram filhos do Magneto e da sua esposa Magda. Eles viviam na Europa e as crianças eram meio judeus, meio ciganos, ou seja, eles sofriam todo tipo de preconceito que só o período em torno da Segunda Guerra Mundial podia proporcionar. No entanto, as crianças não conheceram o pai, porque, na verdade, a Magda escondeu a gravidez do Magneto. E quando ela viu ele usando os poderes mutantes dele, ela ficou super assustada e fugiu até encontrar refúgio no Monte Undagor, onde ela foi acolhida por um ser meio vaca, meio humano, chamada Bova. Assim, as crianças nasceram em Undagor, e os poderes místicos que habitavam a montanha fizeram com que Wanda nascesse com um forte poder ligado à magia, fora os seus dons mutantes de alterar a probabilidade. Porém, logo no início da vida, as crianças perderam a mãe, porque a Magda era constantemente atormentada pelo medo de que um belo dia o Magneto ia chegar e roubar os filhos dela. Então, ela saiu para fugir e acabou perecendo no frio da montanha. Nos primeiros anos de vida, as crianças foram criadas pela Bova, o ser meio humano, meio vaca que eu falei, e logo depois foram adotadas por um casal de ciganos. Porém, essa não é uma história feliz, porque essa nova família sofreria todo tipo de preconceito possível. E a mãe adotiva das crianças, a Maria, seria morta, queimada viva dentro do vagão onde a família morava. E o pai, Django, seria espancado por uma multidão. Com isso, a Wanda e o seu irmão Pietro tiveram que aprender a se virar sozinhos e crescer cuidando um do outro. Preconceito é coisa de cigano. E choque de cultura é diversidade. E quem pensar diferente aqui vai entrar na porrada. E assim começa a primeira fase da história da Wanda, como vilã, porque ela seria recrutada junto com seu irmão para fazer parte da Irmandade dos Mutantes, a organização terrorista liderada pelo Magneto. Que detalhe, eles não sabiam que era o pai deles, nem ele sabia que era o pai dos gêmeos. Durante esse período, eles enfrentariam os X-Men algumas vezes, só que após algum tempo, eles não queriam mais fazer parte do grupo. Quando o Magneto e outros membros da Irmandade são capturados pelo Estranho, Wanda e o Pietro decidem que eles não querem mais aquela vida de conflito. Só que esses conflitos não foram muito bem definidos, né? Porque logo depois, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, é anunciada na nova formação dos Vingadores, ao lado do seu irmão e do Gavião Arqueiro. 3 novatos que seriam liderados pelo Capitão América, após vários dos outros membros antigos terem decidido fazer outra coisa da vida que não ficar salvando o mundo toda hora. Isso aconteceu em 1965, um ano depois da criação da personagem. E você achando que tinha sido promovido rápido no seu trabalho, né? Os Vingadores seriam tão importantes para a Feiticeira Escarlate quanto a Feiticeira Escarlate seria importante para os Vingadores. E é nesse momento que começa a segunda fase da nossa história, a fase da heroína. E também é a fase onde começam a acontecer aquelas loucuras inacreditáveis que só os quadrinhos são capazes de proporcionar. É que ao longo do tempo, novos membros foram sendo adicionados ao quadro dos Vingadores, como o sintozoide Visão. E com a convivência, a Wanda e o Visão foram se aproximando cada vez mais, de modo que eles se apaixonaram. E isso por si só já é uma loucura inacreditável, porque o Visão não é um ser humano real. Ele é um sintozoide, é um robô. Só que as bizarrices não param por aí. Esse amor entre a Feiticeira Escarlate e o Visão foi manipulado pelo Immortus, um ser que prezava pela realidade e cuja história de origem é muito complicada para eu explicar nesse vídeo, então eu vou resumir da seguinte forma. O Immortus sabia que a Feiticeira Escarlate era extremamente poderosa, e caso ela viesse a ter um filho,
essa criança seria poderosa num nível que ameaçaria a própria existência. Então o que ele fez? Ele fez com que ela se apaixonasse por alguém com quem ela não poderia ter um filho. Procurando métodos anticoncepcionais, case-se com um androide. Só que isso não adiantou muito, porque logo depois a Feiticeira Escarlate usou a magia para criar os seus 2 filhos, Tommy e o Billy, que mais tarde viriam a ser conhecidos como os Jovens Vingadores, Celery e Wiccan. Porque até mesmo para os quadrinhos fazer com que uma mulher real tenha filhos com um androide seria um pouco demais. Porém, algum tempo depois, acabariam descobrindo que as crianças não eram filhos da Feiticeira Escarlate, mas sim fruto de uma energia mágica oriunda do demônio Mephisto. Praticamente o que aconteceu é que a Wanda fez um pacto com o capeta, e o Mephisto resolveu reabsorver essa energia, tirando a vida das crianças. Nesse momento, a gente entra na fase ameaça da história da Feiticeira Escarlate. Entra em cena Agatha Harkness, uma bruxa e mentora da Wanda, que usa magia para eliminar qualquer memória que a Feiticeira Escarlate pudesse ter dos seus filhos. No entanto, algum tempo depois ela voltaria a lembrar das crianças, mas ela mesma conseguiria suprimir essa memória para se preservar. Quem diria que, no fim das contas, um pacto do demônio, criar crianças do nada e casamentos com robôs faria com que o casamento da Wanda com o Visão acabasse desgastando, ao ponto que os dois optariam por se separar. A Feiticeira Escarlate também fez parte dos Vingadores da Costa Oeste, uma segunda equipe dos Vingadores cuja base de operações ficava na Califórnia. Tem até uma animação meio antiga sobre essa equipe, se você tiver interesse vale a pena dar uma olhada. Nesse período, ela começou a se aproximar do Simon Williams, o Wonderman ou o Magno. Curiosamente, o Simon foi o homem cujos padrões cerebrais foram copiados para dar origem ao Visão. Então dá para entender mais ou menos qual que era o negócio da Wanda com ele ali. No entanto, logo depois o Simon morreria em uma missão, e algum tempo depois a Wanda conseguiria trazê-lo de volta à vida, porém não exatamente na forma física. Nessa época já começavam a aparecer os primeiros indícios de que a Feiticeira Escarlate poderia estar perdendo o controle sobre os seus poderes. Já de volta aos Vingadores, a Wanda conseguiria controle sobre a magia do caos, um poder que daria a ela a opção de alterar a realidade. Assim, quando a Vespa faz um comentário inocente sobre os filhos que a Wanda havia perdido anos antes, a situação vira um inferno. A Feiticeira Escarlate sofre um colapso nervoso e cria uma situação tão catastrófica que ficaria conhecida como a Queda dos Vingadores. Durante esse evento, Scott Lang, o Homem-Formiga, o Gavião Arqueiro, o Valete de Copas e o Visão perderam as suas vidas, além da Agatha Harkness, a própria mentora da Wanda, que supostamente foi assassinada pela Feiticeira Escarlate. Tudo vai num nível tão catastrófico que o Doutor Estranho aparece e descobre que a Wanda usou os poderes para reconstruir as crianças, criar uma realidade onde aqueles 2 filhos que ela perdeu existiam. Ele consegue acalmar a Wanda por um tempo e o Magneto aparece para levar a filha dele para Genosha, uma ilha isolada onde um dia houve uma nação mutante. E nesse lugar, a Wanda poderia tentar receber um tratamento seguro do Professor Xavier. Só que tudo é tão cagado, é tão bizarro, é tão perigoso que o próprio Professor Xavier, um santo do universo Marvel, junto com outros heróis, começa a cogitar matar a Feiticeira Escarlate para impedir a ameaça que ela havia se tornado. O Pietro, Mercúrio, o irmão superprotetor da Wanda, descobre isso. Então ele sequestra a irmã e convence ela a atender um pedido dele, alterar a realidade. Com isso, a Wanda cria uma nova realidade onde a raça mutante é a raça dominante do planeta Terra e o seu pai, Magneto, é o líder da nação. A Wanda, Feiticeira Escarlate, cria, assim, uma das melhores obras de todo o universo Marvel nos quadrinhos. Tem início a Dinastia M. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. Eu não quero dar spoiler sobre o que acontece em Dinastia M, porque é uma das grandes sagas do universo Marvel, eu sugiro muito que você leia. Ela é uma saga que levou à Guerra Civil e teve consequências drásticas para a comunidade mutante, que reduziu de tamanho bizarramente após essa série. Eu recomendo muito que você dê uma olhada porque vale muito a pena. Após esses eventos, a Feiticeira Escarlate ficou desaparecida por um tempo,
mas ela voltaria para recuperar o seu posto como heroína, a quarta fase da história dela que eu falei. Ela volta na história A Cruzada das Crianças. Caso você não saiba que história é essa, lembra quando o então prefeito do Rio, Marcelo Crivella, tentou censurar uma história em quadrinho na Bienal do Livro por causa de um beijo gay? Então, é essa história aí. Graças aos seus supostos filhos, o Icano e Celery, agora jovens vingadores, a Wanda recupera a memória e se redescobre como uma heroína. E é aqui que a gente para. A história de origem da Feiticeira Escarlate é muito rica, ela é uma das melhores personagens do universo Marvel. Seja por conta do poder dela, ou seja por todo o potencial de criar histórias que ela teve. Olha quanta coisa ela conseguiu criar ao longo dos anos. É bizarro. Ao longo da trajetória deles até aqui, Feiticeira Escarlate e o Mercúrio passaram por muita coisa, um olhando pelo outro enquanto eles cresciam. Isso fez com que o Mercúrio desenvolvesse uma relação super protetora com a irmã, o que para algumas pessoas podia parecer até um amor proibido que eles viviam. E por sinal, no universo Ultimate teve até uma adaptação dessa, onde os dois viviam uma relação incestuosa, mas isso nunca aconteceu no universo oficial da Marvel, beleza? Vamos deixar isso bem estabelecido aqui. Fora isso tudo, a Wanda sempre foi descrita como uma mulher que chamava muita atenção. Ela teve vários relacionamentos amorosos com vários personagens interessantes, como Gavião Arqueiro, Visão, Simon Williams e até mesmo com Capitão América. Fora isso, a Marvel, numa tentativa de tentar escantear os mutantes naquela relação toda da Fox com a Marvel, o universo Marvel no cinema e tudo mais, ela tentou apagar a origem mutante da Feiticeira Escarlate e do Mercúrio, fazendo com que eles não fossem mais filhos do Magneto, mas sim crianças que foram geneticamente modificadas pelo Alto Evolucionário no Monte Undagor. No entanto, eu não gosto muito dessa origem, eu prefiro ficar com a origem original dos dois mesmo, como foi contada pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby lá atrás. E esse é o fim do nosso vídeo, nossa história de origem da Feiticeira Escarlate. Se você gostou desse vídeo, eu peço muito para você deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre WandaVision, sobre a Feiticeira Escarlate, então fica ligado para não perder nada. Comenta aí embaixo para dizer o que você achou e compartilha com seus amigos para poder dividir com eles toda essa história riquíssima dessa personagem maravilhosa que é Wanda Maximoff. Muito obrigado pela sua companhia, leia mais quadrinhos, beijo no seu coração, até a próxima, valeu, tchau!